surgiu a ideia de a gente fazer uma comitiva aí do núcleo missioneiro aí para vir visitar o seu Oswaldo, que é um amigo especial do núcleo missioneiro, que sempre esteve presente e é um ícone aí da raça crioula, né? De Santo Ângelo a Bagé, 6 horas na estrada. A gente saiu ontem de manhã de Santo Ângelo e veio com uma turma bem festiva aí, digamos assim, para Bagé. Agora vieram 12, chimarrão, vinho, causo, prosa, muito divertido. Enquanto a turma das missões está na estrada, a equipe do programa Cavalos e alguns amigos já chegaram para o dia de campo. O Juan veio de Melo, no Uruguai, e estava me contando que conhece o Oswaldo desde os tempos de Nobre Tupambaé. Ficou um tempo afastado da raça crioula y voltó y procuró amigo de nuevo. Sí, lo que cuento con Osvaldo hubo de la época del primer freno internacional que hubo en Curitiba, que yo estaba en la cabaña Fortín de los Baguales de Martirena, y ahí que nosotros llevamos también a yegua en ese año. Freio de ouro da FIC, onde o Nobre Tupambaé ganhou. Seguro, fue el primer freno internacional que hubo de la FIC, el primer freno. De esa época nos conocemos, yo era un gurí, ya estamos más muitos anos. E ele tinha guardado na lembrança o nosso tempo em relação ao Fortim de los Baguales. Aí me procurou e já levou, comprou um cavalo, comprou sêmen de todos os outros e está muito entusiasmado. Então vuelvo a los orígenes criollos, como lo conocía a Don Osvaldo, a guiarme de nuevo, a ver todo eso. É muito bom receber as pessoas, poder passar, como ele diz, a nossa verdade, qual é o nosso sentimento, né? A expectativa de que vem gente de van para a festa do vô é novidade para Maria Cecília e Duda. Quando eu vi, elas estavam lá na entrada de recepcionista lá, tal era a ansiedade de participar e de receber as pessoas, né? Quando eu vi aquela van chegando, que eu sabia que ela vinha lotada, imagina, né? Foi muito bom. De certa forma é emocionante, né? Porque tu faz uma viagem no tempo. O seu Oswaldo é uma pessoa que sempre foi muito importante para o núcleo missioneiro, desde na época do seu Dirceu, do pai dele, né? É uma referência para a gente, né? Santo Ângelo sempre me acolheu muito carinhosamente. Pessoas que eu conheci, eu tenho medo de dizer há quanto tempo atrás, mas era muitos anos atrás, o Fernando e o João Reis. E aí formou uma amizade e um criatório de respeito, né? Então, para a gente é uma satisfação poder vir de vez em quando, olhar cavalo bom, né? As crianças participam e elas precisam ter uma tarefa, elas não podem ficar de fora. As pequenas ficaram responsáveis de entregar o catálogo para o pessoal acompanhar. Aqui, o que passa de cavalo nos meus olhos, por que aqui? Porque como eu gosto de função e não posso montar em todos, e a maioria é bicho chucro, individualmente eles trabalham aqui, lateralmente, e depois, para mim, ter certeza na questão dos aprumos em movimento, não parado, e não esse aprumo que olho, que hoje o julgamento é assim, não é? Para mim, o aprumo eu avalio e o cavalo em movimento mais correto possível. Lá atrás, quando se discutia sobre os andares, o que era? A naturalidade dele, que aí sim vai evidenciar a angulação de palheta, a levada das patas, mas natural como se fosse um lince caminhando. Hoje, com a técnica, progressões não são verdadeiras, são induzidas. Na minha forma de analisar a andadura, é sempre que o animal não seja induzido e nem contido. Ele tem que estar naturalmente caminhando e a gente vai vendo o avanço. Então eu largo para lá, que eu dessa posição aqui com o computador eu fico anotando
e eu pego exatamente o ângulo deles. E ali fica A, B e C. Então, é aqui. Só falta o Morinho para estar embaixo do banco, para estar... Tá aí, ó. Quem passa um dia aqui com o seu Oswaldo é justamente isso. Ele fala a verdade, a essência, o que é e o que não é. E realmente ele vende por isso. Ele vende por ser a pessoa que ele é, a essência e a verdade que ele fala em todas as suas palavras. Essa aqui, para mim, morfologicamente é a número 1 das éguas velhas, que é irmã inteira do sedutor. Ela é irmã inteira do sedutor e vai prenha do festejo 1061 Malta. Para Naí Tupambaé, essa égua, não só a minha opinião, mas de todos que a conhecem, ela é muito correta, muito linda. Uma égua que tu olha e tenta achar alguma coisa que não encaixe, mas ela é maravilhosa. É daquelas cerejas do bolo, né, daquelas que a gente gostaria de comprar se estivesse no leilão. E eu fiquei com 2 filhas dela. Aqui é a vinagrete, essa égua foi bocal de bronze. Nesse momento ela vai parir, inclusive o produto que está na barriga foi vendido no remate do ano passado. Esse ano, como eu posso ficar com 3 produtos, vou guardar 2 e vou abrir mãos de um embrião que vai ser oferecido no leilão para livre escolha. Pode ser dos cavalos daqui ou pode ser que a pessoa quiser fazer. Essa potranca eu gosto muito, muito, muito dela. Acho ela muito correta de linhas. É uma filha do Bom de Briga. Eu acho essa potranca muito bem desenhada e tem todos os ingredientes funcionais que a gente busca. Se olhar a 5ª geração dela, aguenta mesmo. Me oportunizou muitos apartes de égua na Mangueira, viver cavalo, viver pro trilho, enxergar a égua de campo, não só bicho de exposição. Eu posso dizer que é um dos homens que me norteou assim na raça. É muito bom eu estar onde eu estou hoje, na presidência do núcleo, e poder estar aqui presente, vivenciando esse dia que estamos vivenciando hoje. Então, para mim é um orgulho e realmente a trajetória da Tupambaé, do núcleo e do cavalo crioulo é uma só. Imaculada Tupambaé. A deusa ali estava sendo a Rosília da Márcia. Eu acho aquela potranca muito perto de um sonho, ela é universal. Né? E para nós, ela sintetiza bem o que a gente busca no aspecto morfofuncional, embora que não tenha sido domada ainda. Mas a mãe dela é uma égua fantástica de função, o pai já está comprovado, o financeiro. A minha potranca, ela tem toda uma história. Eu tinha vontade de ter um tempo para trabalhar com os meus animais. Sentir eles, entender a característica de cada um desde baixo, antes da doma, estar mais perto deles. E essa potranca foi a primeira. E aí eu fiz todo o manejo de baixo. Desde o zero, o Gustavo de Lavaride nos deu um pequeno auxílio ali, uma técnica mais racional. E aí ela abraçou. E é impressionante esse trabalho, porque assim, ela pode ficar solta, junto com as outras, que eu chego ali, ela me reconhece, eu embuçalo e saio com ela. Então, realmente é um trabalho diferenciado que tem resultado para o resto da vida, assim. E
já no início eu vi a inteligência dela e a agilidade. Então eu não podia perder tempo com ela, eu tinha que estar atenta naquele momento para me comunicar com ela. E eu babo por ela até hoje, eu acho ela maravilhosa. Não sei se é tudo isso ou se é a minha paixão, né? Ela vai levar ao leilão, muito contra gosto, eu disse, tu fica bem à vontade, mas agora começou uma turma ali a elogiar ela, já ficou bem louca, mas vamos ver, vamos ver. Em 52 anos de criação, passaram por essa mangueira mais de 6.000 cavalos. Uma massa crítica importante que permitiu produzir 6 freios. 2 deles com o Rico-Raco Tupambaé. Foi prata e bronze. O Rico-Raco é um cavalo que, na medida que o tempo passa, que a gente começa a visualizar as quintas gerações e ele está presente em todos os cavalos, ou quase todos os cavalos expoentes, que tanto eu uso como o Fernando usa. O garanhão que brilhou nas pistas do freio de ouro mostrou tempos depois ser um ótimo pai. Produziu Capa Negra Ana Terra, mãe de Jacarta, principal garanhão da Capa Negra. Rico-Raco também é pai de Capa Negra Alegria. Que é a base, uma das bases da cabanha Capa Negra Natália, que foi finalista do freio e mãe da Bocal de Alpaca, Alfa Dinamite. Também temos o Festejo Malfer, um filho direto da Alegria, que hoje é o nosso carro-chefe da nossa reprodução, e a Onhaguinda, tá? Que é a nossa matriarca, que fomos freio de ouro FIC e que já nos produziu uma freio de ouro, Capa Negra, Dona Guinda até. Unidos pelo sangue e pelo amor ao cavalo crioulo. A Capa Negra e o Tupambaé sempre andaram juntas. Sempre nós estamos trocando ideia. Ele descobre um cavalo lá no lugar, eu descubro em outro lugar e assim a gente vai indo. A gente não se dá conta, mas olhando depois os papéis, a gente vê o ping-pong, né? Ele manda égua para cobrir aqui, eu mando para ele lá. Isso já vinha, já com o nosso pai era assim. O primeiro freio de ouro foi com Itaí Tupambaé, em 82. Depois foi o Nobre Tupambaé, freio de ouro em esteio, e depois o freio da FIC, freio de ouro internacional. E na sequência o Rico-Raco Tupambaé, prata e bronze. E a Sanção, freio de prata. Hoje eu tenho uma criação de 30 anos ou mais e a base das minhas éguas quase todas tem o Nobre em algum lugar no papel. A minha ideia era retomar o Clementina Vencedor, né, pelas qualidades evidentes que ele transmite, funcionais e morfológicas. Né? Liguei para o seu Oswaldo, pedi para ele selecionou 25, 30 potros na época, né? Ficaram 5, dos 5 eu tirei 2, casualmente 2 irmãos paternos, e desses 2 daí saiu o Gardel II, foi o escolhido. Na confirmação, o potro marcou em primeiro na fila e deu um show em prova de doma. Começando por andaduras espetaculares e tal. Em 2024, a gente ampliou o leque de éguas, colocamos 30 e poucas éguas no cavalo. E estamos muito contentes com os resultados da potilhada que está nascendo, né? Aí está o Bambambam. Esse é o reforço do Tupambaé. É o único, quer dizer, o único não, tem o Quício também descendentes do Clementina Vencedor. Domado, muito bom. Acho que a grande qualidade deles são os andares. Os andares sem ser induzido, não tem escola, é por natureza. A ideia é comercializar 40% e talvez em cotas. E com 60% que fica aqui eu me divirto com ele bem. Tem aquela correção de aprumos que é muito importante. As quartelas no tamanho certo, não são cedidos, vistos de trás, bem postas as patas e as mãos, e não tem aquele exagero que hoje é muito evidenciado, eu me preocupo com isso, aquele exagero de angulações de posteriores, sobretudo. Em alguns casos, os animais chegam a ser até quase que acampados de trás. Isso é um defeito clássico em qualquer raça de cavalo. Uma parada para o intervalo e o núcleo missioneiro faz homenagem ao anfitrião. Dom Oswaldo. Opa! É uma felicidade que nós estamos aqui. Ah, meu obrigado. Muito obrigado. É uma recordação do núcleo. Muito obrigado. Uma poesia de João Albino
para reverenciar Dom Osvaldo. De início nasceu Itaí, um cruzamento pensado, o flete idealizado na cátedra do galpão. E ao sabor do chimarrão, emoldurou-se o retrato. A agilidade de um gato num pisar garboso no chão. Então, eu tô aqui com os irmãos Torres, com o Diego e com o Aníbal, e eles me mostraram há pouco uma chamada, né, um cartaz de um remate, provavelmente de um anúncio, de 1980, é isso? Exato, impressionante, né? Talvez não exista na raça crioula na América um criador como o seu Osvaldo que em 1980 o slogan do anúncio da propaganda era selecionando o cavalo crioulo por sua funcionalidade, né? São 45 anos de seleção de uma pessoa que seleciona não só a morfologia como funcionalidade de uma maneira extremamente criteriosa nos seus animais durante todo esse tempo. Acredito que não tenha outra pessoa, outro criador assim na raça crioula. E aí a gente faz um parênteses porque ano 80, 2 anos antes do freio de ouro. Exatamente, ele já sabia o que ele queria, né? E ele buscou isso e está aqui provado até hoje. É uma cabanha totalmente moderna, não ficou parado no tempo, né? O Forte Apache de Pambaé, que é um cavalo filho do Quício, com uma égua finalista do freio, que era a Quetacada de Pambaé. É um cavalo que eu acredito que vai me dar muita alegria, porque eu acho ele muito bem conformado. É um craque, ele já andou na rédea e agora ele voltou para os pagos, para a querência, para ser usado na reprodução. Isso aí para mim é muito gratificante, porque é poder passar para as pessoas um pouco daquilo que a gente viveu, né? Aquela coisa ali, passa cavalo, estuda. Sólida Tupambaé. Está sendo mostrada por ser mãe do cavalo, na minha ótica, mais correto e que de grande importância que nós trabalhamos, que é o financeiro. O potrinho é irmão inteiro do financeiro, filho do sedutor. Essa égua, eu gosto muito dela e só dá bicho bom. Tenho certeza, não é acho, que uma base de uma manada, as mães, as matriarcas têm que serem preservadas e essas sim são o alicerce de uma manada. Então, o que acontece? Um exemplo, materializando. A mãe do sedutor, ou a mãe do financeiro, ou a mãe de qualquer um desses, genuinamente daqui. Mas eu vou lá, gosto de um indivíduo X, por exemplo, colibri matreiro. Então eu cobri a égua com ele, saiu um produto, aí eu vou seguir como reprodutor, não seguindo atrás só do colibri. Eu tenho que comprovar que esse potro que eu tirei com as minhas éguas, pelo menos tem as mesmas características reprodutivas do pai, agregando aquela base que eu tenho domínio total. Como uma família, conhecendo a genética das pessoas, é muito mais fácil, né? Vamos chegar aqui nessa roda para ouvir a opinião do Tunico, que acabou de apresentar o galo fino Tupambaé. O que dá pra gente dizer desse cavalo, Tunico? Esse cavalo eu gosto muito dele, sabe? É um cavalo que eu aposto nele, sabe? O cavalo tem uma força, tem uma habilidade. Ele ainda falta um amadurecimento, mas toda vez que o Tunico trabalha ele, vem satisfeito nos comentar a leveza de movimento, a facilidade que ele tem. O galo fino é da oferta do remate. Ele é um cavalo como a festejada também, que eu mostrei ali. São animais montados, terminados, domados. E esses dois são animais que, se caírem numa mão certa, eles vão dar alegria. A festejada, excelente de função, temperamento. É uma égua que a gente tem interesse de ver correndo. O papel justifica. Festejada é neta de Maquena Guindo, um dos sangues mais buscados da atualidade.
Mudou muito o perfil dos criadores, tem aqueles que querem trabalhar com uma genética mais reduzida em termos de número de animais, e eles vão ter acesso ao que a gente produz de melhor aqui. A Van é uma filha do Quício, excelente de função, uma classe pescoço, cabeça bem estruturada, aprumo, ela realmente é muito completa. O dia de campo se encaminha para o final e seu José trabalha com tinto e blanco na campeira. O garanhão tubiano descende de Cônia de São Martim, família que fez a base da cabanha. Tinto e blanco é hoje uma ferramenta importante para Tupambaé e por isso merece destaque. Para quem gosta de andar a cavalo, já imagina o trote como é que é, né? Aqui eu fazer um agradecimento ao pessoal todos os colaboradores, porque sem eles nada disso aconteceria, né? E olha quem se apresenta com a equipe para o justo reconhecimento. O Morinho, eu acho que ele convive tanto nesse manejo nosso ali da mangueira, né, de a parte, que ele já faz parte mesmo, realmente, ele é da equipe. Oferecimento Cabanha La Pacífica. No campo e na pista, a busca pelo cavalo completo. 40 anos de seleção feita com o pé no estribo. Paysandu, Uruguai. Estância Quaraci. Excelência na criação. Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. E Estância Liberdade. Esta marca tem raça. Rolante, Rio Grande do Sul. Quem ama, cuida. E como a gente sabe, a saúde começa pela boca. A Trotter é uma ração com proteína de alta qualidade e sem corantes. Um combo de energia, minerais, vitaminas essenciais e, é claro, muito sabor, porque os nossos amigos merecem o melhor. Trotter, alimento com carinho. Programa Cavalos.